Jesus. É uma grande bênção estar aqui nesta manhã, adorando ao Senhor com esta igreja querida e amada pelo Senhor Jesus Cristo, mas também querida e amada por todos nós também do Presbitério Bandeirantes. Aqui esta igreja também está assim jurisdicionada. Meus irmãos, é muito bom quando nós nos reunimos na casa do Senhor, para juntos louvarmos e bendizermos ao Senhor e assim desfrutarmos, desta edificação mútua que o Senhor Deus promove entre o seu povo. Hoje, logo mais cedo, na escola bíblica dominical, sendo lembrados acerca da fé. E você que não vê a escola dominical, venha, você perdeu, um tema singular, importante para você crescer e aprender mais sobre a fé a partir do credo apostólico. Uma grande bênção. Eu não estarei aqui domingo que vem, presencialmente, mas em espírito certamente, tá bom? Então, fica assim a lembrança. Foi muito bom estar aqui com os irmãos e ser edificado também. A gente passa o tempo todo na igreja sempre dando aula, e às vezes sentar e ouvir é tão fundamental e essencial. Nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pela bênção de poder estar aqui também para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E nesse sentido nós agradecemos o reverendo Fábio, que nos convidou, e o conselho certamente também com a anuência deste, para que nós pudéssemos estar aqui, tá bom? Então que Deus continue abençoando esta igreja todos os dias desta caminhada dela, que até que o Senhor Jesus Cristo ele volte. Irmãos, quero convidá-los a abrirem as Escrituras em Lamentações, capítulo 3. Esse é um texto bastante conhecido, Lamentações, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 21 ao 26. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós percebemos, à luz da mesma, é que todos nós estamos sujeitos a passarmos por tempos difíceis, estamos sujeitos a passarmos por dificuldades e sofrimentos. Quando nós olhamos para os evangelhos e olhamos para o ensino do Senhor Jesus Cristo, nós observamos em João, no capítulo 16, versículo 33, que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou como parte das suas promessas, de que no mundo nós teríamos aflições. Essas foram as palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras essas também ecoadas, pelos servos do Senhor Jesus, pelos apóstolos do Senhor Jesus. E Paulo, como um apóstolo nascido fora de tempo, ele nos fala sobre os dias maus, ele nos fala sobre dias de tribulações, sobre dias de sofrimentos. Pedro também, quando escreve a sua carta, as suas duas cartas, mais precisamente a sua primeira carta, ele fala de um fogo ardente que estava assolando o povo de Deus, que estava afetando o povo de Deus, e este fogo ardente ali, o qual os irmãos não deveriam estranhar, eram sofrimentos promovidos pela oposição ao Evangelho por parte do imperador romano, naquele contexto ali, Nero.
Então, o que nós observamos é que tanto Jesus como seus apóstolos não apenas falaram acerca desta realidade de sofrimentos que afetam todos os servos de Deus, mas eles próprios experimentaram em suas vidas situações que envolveram dor, que envolveram dificuldades, que envolveram sofrimento. Haja vista aqueles momentos que antecedem, né, a crucificação e conseguinte morte do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, né, na sua primeira defesa, ele fala de inúmeros sofrimentos, né, experimentado por ele em sua caminhada, em sua jornada. Então, sofrimento ele é uma realidade, qual nós não podemos, sob hipótese alguma, ignorar. E é interessante, irmãos, que o sofrimento, via de regra, ele é visto de duas maneiras pelas pessoas. Algumas pessoas veem o sofrimento como um meio de nos aproximar de Deus. Enxergam o sofrimento como um meio usado por Deus para promover a nossa aproximação dEle. E na experiência diária, o que nós observamos na vida de muitos, né, se não quase todos, é que quando as coisas, de alguma maneira, elas ficam mais apertadas, mais ajustadas, elas tendem a orar mais, elas tendem a ler mais as Escrituras, elas tendem a frequentar mais a igreja, né, e buscar mais o Senhor. Então este é o primeiro grupo, dos que veem o sofrimento como meio de nos aproximar de Deus. Mas também há aqueles que veem o sofrimento como uma prova de que Deus ele não existe. Há aqueles que veem o sofrimento como uma evidência de que Deus ele não é tão onipotente assim, que Ele não é tão bom assim. Porque se Deus é onipotente, se Ele tem todo o poder, por que Ele não freia? Por que Ele não põe fim? Por que Ele não acaba com o sofrimento? Se Deus é tão bom assim, por que Ele não acaba com a dor? Ele não acaba com as mazelas dessa nossa existência? Essas são maneiras como as pessoas elas compreendem o sofrimento. Mas é interessante que quando nós olhamos para o texto que lemos de Lamentações, capítulo 3, 21 a 26, mas não apenas nos detendo apenas nestes versículos, mas no todo do livro de Lamentações, bem como também o livro de Jeremias, também escrito pelo mesmo que escreveu Lamentações, o que nós percebemos é que o contexto ali era um contexto de grande sofrimento. E Jeremias estava inserido naquele contexto de grande sofrimento. Nós sabemos que o povo de Deus, ele ficou sitiado por aproximadamente 2 anos, no conhecido cerco de Jerusalém. Um cerco que, segundo alguns comentaristas, começou no dia 15 de janeiro de 588 a.C., e em julho de 586 a.C., os babilônios eles penetraram os muros da cidade, e no dia 14 daquele mês de julho, daquele ano de 586, a cidade ela foi incendiada, o templo ele foi saqueado, os muros derribados. Mas não obstante isso, irmãos, quando a gente lê o livro de Lamentações, nós percebemos que a dificuldade havia chegado assim em proporções extremas. A comida, durante o período de sítio, de cerco que durou 2 anos, ela havia se tornado escassa e ponderava-se até mesmo a possibilidade de canibalizar, né? Das mães comeram o fruto de si mesmas. Algo que demonstra para nós o sofrimento, a intensidade daquilo que eles estavam vivenciando naquele contexto. E quando os soldados adentraram a cidade, eles não afagaram os que ali estavam. Eles mataram muitas pessoas.
e alguns eles capturaram e levaram cativos, né, para a Babilônia, a saber, as pessoas mais capacitadas intelectualmente, as mais ricas, né, inclusive o próprio rei. Mas a cidade foi destruída, o templo foi destruído, o templo foi saqueado, e vivendo tudo isso estava Jeremias, que pouco após estes eventos drásticos, não apenas descritos, mas vivenciados também por ele. E é interessante que dentro deste cenário de dor, de sofrimento, Jeremias, ele recorre a Deus. E ao fazê-lo, ele nos ensina muitas lições sobre o que fazer em meio ao sofrimento. Lamentações do capítulo 1, do versículo 1, 3 a 20, Jeremias está aqui relembrando os vários eventos tristes que aconteceram com Israel. Mas o que nos chama a atenção é que Jeremias, ele vê esses acontecimentos tristes, não somente da sua perspectiva, mas ele os vê da perspectiva de Deus. E ao enxergar estes sofrimentos da perspectiva de Deus, ele compreende que os mesmos também faziam parte da justiça divina. Embora dificilmente alguns possam considerar, né, como elemento da justiça divina o sofrimento. Mas é isso que Jeremias entende e compreende, porque ele próprio foi usado por Deus para que inúmeras vezes alertasse o povo do seu mau caminho, da recorrente idolatria praticada por eles. Lembrou o povo do quão necessário era que eles se voltassem para Deus, e o povo se tornou resiliente a toda esta pregação de Jeremias e tantos outros que também foram usados por Deus dentro daquele contexto. E agora então Jeremias enxerga tudo isso da perspectiva de Deus, entendendo que todo aquele sofrimento também fazia parte da justiça divina. E essa é a primeira parte do livro. E eu sei que se nós parássemos a leitura de Lamentações apenas no versículo 20 do capítulo 3, nós ficaríamos talvez extremamente angustiados. Mas é interessante que no verso 21 do capítulo 3, o que nós observamos aqui é que Jeremias, ele toma uma decisão que vai mudar também o rumo, não só da sua própria vida, mas também mudar o rumo de todo o livro. Quando no versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E talvez, quando nós lemos estes versículos 21, a gente possa pensar que, de alguma maneira, Jeremias já estava livre de todos aqueles sofrimentos. Mas o fato é que, até aqui, a situação externa do profeta, ela não havia mudado. Ela continuava exatamente a mesma. O povo estava exilado, a cidade continuava queimada, os muros derribados, o templo saqueado. Mas, em sua decisão, Jeremias, ele decidiu não manter o seu foco apenas na tragédia e na angústia. Mas ele, Jeremias, procurou fundamentar a sua esperança em Deus, em meio àquele sofrimento que ele estava vivenciando. E perceba que a atitude de Jeremias, irmãos, neste contexto, ela é diferente da do povo de Judá, que, por sua vez, havia confiado em 3 falsas esperanças, em 3 falsas expectativas, a saber, a dinastia de Davi, o templo sagrado e a ajuda do Senhor. E sobre esta primeira falsa esperança, nós sabemos que Deus havia feito uma aliança com Davi. E nesta aliança que Deus havia feito com Davi, Deus prometeu
que a sua linhagem jamais teria fim, e que o descendente de Davi se assentaria no seu trono para sempre. E o povo, portanto, diante dos recorrentes alertas por parte dos profetas, inclusive de Jeremias, se apoiou nesta promessa de Deus, e eles então se conformaram, se acomodaram, no sentido de que, olha, Deus prometeu que o trono de Davi, ele duraria para todo sempre. Então, isso significa dizer que tudo isso que os profetas estão dizendo não irá se cumprir. Porque se tudo isso aí se cumprir, logicamente Deus falhou quanto à sua promessa. Mas nós sabemos que Deus não falha quanto às suas promessas. Porque, na verdade, o que está sendo prometido a Davi não teria seu cumprimento num filho direto de Davi, não teria o seu cumprimento em Salomão, que o substitui no reinado. Aquilo que Deus promete tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. E aí, quando nós olhamos para Lucas, capítulo 1, versículo 30, em diante, Atos, capítulo 2, nós observamos que a casa de Davi, de fato, nunca se extinguiu, porque José e Maria eram descendentes de Davi. Mas a compreensão deles é que no trono de Davi haveria um rei que estaria protegendo a cidade em todo o tempo, de maneira que jamais aquela cidade seria invadida, seria saqueada e o povo seria levado cativo. E esta foi a primeira falsa expectativa ou esperança do povo, porque eles se equivocaram na maneira como eles compreenderam as promessas de Deus. Mas há uma segunda falsa expectativa ou esperança de Judá, que eles acreditavam que nada, por sua vez, haveria de acontecer com o santo templo do Senhor. E aí, quando a gente lê Jeremias, no capítulo 7, versículo 4, nos é dito assim: não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E o título editorial desse capítulo é: o templo não protege a nação iníqua. Porque, na verdade, quando os profetas foram enviados por Deus para lembrar o povo do cativeiro, do iminente cativeiro, o povo falou: não, nós estamos tranquilos. Se as coisas apertarem, a gente corre para dentro do templo, porque lá dentro do templo nós estaremos protegidos, porque é o templo do Senhor. E esse templo do Senhor é aquele templo de onde Deus diz que se clamarem ali, Deus iria ouvir. Mas o problema é que o povo estava vivendo uma vida religiosa, mas a vida deles não estava alinhada com aquilo que Deus havia estabelecido, eles estavam simplesmente confiando no templo. E esta era, portanto, uma falsa expectativa ou uma falsa esperança também. E assim, nós vemos uma terceira falsa esperança, de que esse povo também confiava no Egito. Aliás, quando você lê o livro de Jeremias, você observa que em vários momentos o povo falou de fazer aliança com o Egito, em buscar a ajuda do Egito, e foi até mesmo buscar ajuda no Egito. Mas Deus, Ele falando ao povo por intermédio dos profetas, descreve os egípcios como um caniço quebrado, como aquela cana seca, em que você, ao se apoiar, não apenas não terá sustentabilidade, mas também será ferido, porque ela é uma cana seca, ela não tem sustentabilidade. E Deus estava, portanto, também mostrando ao povo que tal confiança no Egito não poderia trazer para eles a segurança que eles objetivavam ter. E assim nós vemos estas três falsas esperanças na vida do povo. E, meus irmãos, também são muitos hoje em dia que têm confiado cegamente em uma falsa esperança. Há aqueles que confiam em si mesmos, também denunciados pelo profeta Jeremias, quando ele diz, maldito o homem que confia no homem, e ele fala de um coração como sendo enganoso. São muitos os que confiam em si mesmos, são muitos os que confiam em carros, em cavalos, que confiam em pessoas.
São muitos que também confiam simplesmente não em Deus, mas na religiosidade. E acreditam que por serem religiosos estarão seguros, estarão protegidos. Aliás, dentro da nossa realidade evangélica, né, nós temos aquilo que o reverendo Augusto Nicodemos descreve, né, evangélicos com alma católica, né, é aquela pessoa que acredita, inclusive, que se ela está aqui dentro do templo, nada de ruim possa acontecer com ela. E Deus não vai deixar, não, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas dentro de uma perspectiva religiosa, às vezes as pessoas, elas dizem assim, eu preciso ir para a igreja, né? Alguns dizem assim, tem que orar lá dentro da igreja, porque na igreja é um lugar assim, santo, um lugar abençoado, é um lugar dedicado a cultuar a Deus, mas nós não podemos ver isso de maneira pura e simplesmente religiosa, né? Mística, como muitas pessoas veem, né? Como Israel estava vendo, e essa realidade de se apoiar, né, nessa religiosidade também é muito recorrente e presente nos nossos dias. Mas como já dito, irmãos, o profeta Jeremias, diferentemente do povo de Israel, que havia se apoiado nessas falsas esperanças, fruto do equívoco deles, de uma má compreensão daquilo que Deus havia falado por intermédio dos profetas, o que nós observamos é que o profeta Jeremias, ele procura fundamentar a sua esperança em Deus. E aqui nos versos 22 a 26, nós vemos aqui o resultado dessa decisão de trazer à memória coisas que trazem a esperança. E, em primeiro lugar, o que nós observamos no versículo 22 é que Jeremias, ele traz à memória as misericórdias de Deus. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É verdade que o povo estava sofrendo, e aquele sofrimento era fruto da justiça de Deus por conta das atitudes do povo. Mas o que Jeremias está refletindo aqui é que foram as misericórdias de Deus que preservaram o povo de não serem completamente destruídos. E ao falar destas misericórdias de Deus, o profeta Jeremias, ele tem em mente a questão da aliança de Deus com o seu povo. Uma aliança que não foi proposta pelo homem, mas uma aliança que foi proposta pelo próprio Deus e que foi fundamentada pelo próprio Deus. E agora, dentro desse conceito de aliança, é que o profeta Jeremias, ele vai se lembrar e trazer à sua memória as misericórdias de Deus. E ele diz assim, olha, as misericórdias do Senhor, elas são duradouras. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas são como aquele maná que Deus mandava para o povo todos os dias. E as misericórdias do Senhor, elas estão sobre as nossas vidas, dia após dia, e é essa realidade que o profeta Jeremias está refletindo e compreendendo, que é a razão pela qual o povo não foi destruído por completo. É como se o profeta Jeremias estivesse dizendo, olha, poderia ser pior. Poderia ser pior. E sabe por que não se tornou algo catastrófico na sua totalidade? Por causa das misericórdias do Senhor. Misericórdia esta que consiste em Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Porque os nossos atos, irmãos, são dignos da justiça de Deus. Porque a melhor das nossas obras, diante de um Deus santo, como este Deus que nós servimos, são como trapos de imundícia. De modo que não há merecimento em nós. De modo que, embora muitas vezes passando por tantos sofrimentos, mas não sucumbimos diante deles, é porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Mas além disso, o profeta também traz à memória a fidelidade de Deus.
quando ele diz, no versículo 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E mais uma vez, ele tem em mente aqui o conceito aliancista de Deus. Porque Deus, ele fez uma aliança com o seu povo, e esse Deus se manteve fiel à sua aliança, esse Deus se manteve fiel às promessas que fizera ao seu povo. E ele, na sua fidelidade, preservou e agiu de tal forma a manter a sua misericórdia sobre aquele povo, para que ele não fosse destruído por completo, mas também, ao olharmos para Lamentações, bem como para Jeremias e todos os livros da palavra de Deus no Antigo Testamento, nós observamos que há sempre uma promessa de restauração. E esta promessa de preservação e restauração, ela está fundamentada na fidelidade de Deus. E esse Deus é fiel às suas promessas. E é interessante nós pensarmos que Deus não é fiel a mim e a você, porque nós somos fiéis a Ele. Porque você já parou para pensar que se Deus condicionasse a fidelidade dEle a você, a sua fidelidade a Ele, talvez nesse exato momento, eu e vocês estaríamos lidando com a infidelidade de Deus. Porque nós não somos fiéis, como deveríamos, como devemos. O que não significa dizer que nós devemos nos conformar a uma vida de infidelidade, porque nós somos chamados a vivermos uma vida também, intencionalmente, de fidelidade ao nosso Deus, que tem sido fiel a nós. Mas ao refletirmos sobre a fidelidade de Deus, é algo que traz para nós também segurança. Jeremias está dentro daquele contexto de sofrimento, de dor, a cidade destruída, o povo vivendo uma vida precária, uma vida difícil, mas ele traz à memória a fidelidade de Deus, e isso traz não só conforto, mas isso traz também segurança para o profeta Jeremias. A mesma segurança que trouxe também para Josué, sucessor de Moisés, e que quando teve a missão de ser aquele que iria levar o povo até a terra da promessa, Deus disse a Josué que seria com Josué e queria abençoar onde ele colocasse as plantas dos pés, e tudo que Josué deveria fazer era se dispor, crer e ir e fazer o que Deus estava mandando fazer. E é interessante que já de posse da terra prometida, nos momentos finais, onde Josué está ali, dando as suas instruções finais ao povo, ele lembra ao povo que de todas as promessas que Deus havia feito, nenhuma delas deixaram de se cumprir. Todas se cumpriram. E todas se cumpriram não porque o povo havia sido fiel a Deus, mas porque Deus era e é fiel. Esse é o nosso Deus, e é essa verdade que o profeta Jeremias traz à sua memória. Mas ao olharmos para o versículo 24, irmãos, Jeremias também traz à memória aqui o fato de que se todas as posses materiais tenham sido destruídas, a sua porção é o Senhor. E ele diz no versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meus irmãos, a ideia de porção aqui, descrita pelo profeta Jeremias, nesse texto, é a ideia de quinhão, ou herança. E ao, portanto, se referir desta maneira, o que o profeta Jeremias está dizendo é que o seu quinhão, a sua herança, a parte que lhe cabe é o Senhor. E tendo o Senhor, ele tem tudo aquilo que de verdade, de fato, ele precisa. Mesmo ao olhar à sua volta e ver o templo saqueado, destruído, mesmo ao olhar à sua volta e ver os muros derribados, mesmo olhar à sua volta e ver as pessoas vivendo em extrema privação, ele diz, a minha porção, a parte que me cabe é
o Senhor. E se é assim, há, portanto, esperança. Mas é impossível nós olharmos para este exemplo de Jeremias e não olharmos para um outro personagem veterotestamentário que também viveu um cenário, ou dentro desse mesmo cenário, Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Percebe que, assim como Jeremias, o profeta Abacuque também entende que a sua parte, o seu quinhão, a sua herança era o Senhor Deus. Mesmo quando ele, Abacuque, havia orado ao Senhor, sem entender por que Deus estava levantando uma nação ímpia para subjugar o seu povo, e Deus fala assim: Abacuque, sou eu que estou fazendo tudo isso, sou eu que estou fazendo tudo isso. E então Abacuque faz essa reflexão e ele diz: olha, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja gado, ainda que não haja absolutamente nada, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Porque o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu quinhão, o Senhor é a parte que me cabe. Mas por último, irmãos, no capítulo 3, versículo 25, o profeta ele traz à memória a bondade de Deus com relação àqueles que o buscam. E ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Percebe que, mesmo num contexto de dor e sofrimento como aquele, a conclusão do profeta Jeremias é de que Deus, Ele é bom. Deus é bom, e é por isso que Ele está dizendo que é bom aguardar a salvação que vem do Senhor. É o que ele diz no versículo 26, e ele diz isso em silêncio. Mesmo quando o cenário é desolador, nós devemos trazer à memória a bondade de Deus. E isto em silêncio, ou seja, sem questionamentos. Deus, se o Senhor é bom, por que eu estou passando por isso, Senhor? Sem questionamentos do tipo: Senhor, por que tanta gente sofre? Pelas razões que nós sabemos. O sofrimento tanto pode ser uma provação de Deus, como pode ser também a justiça de Deus. Mas olhando apenas para o sofrimento dentro de uma perspectiva de permissão de Deus, o que nós devemos entender é que mesmo assim, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. As pessoas estavam se desesperando naquele cenário, murmurando, lamentando, e o profeta Jeremias diz: eu quero trazer à memória também a bondade de Deus. E eu sei, irmãos, que é muito fácil falarmos de bondade de Deus quando está indo tudo bem em nossas vidas. Quando está tudo ok, tudo jóia, opa, Deus é bom. A gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente dá testemunho, a gente faz culto de ações de graças. Mas e quando as coisas não estão indo bem, como nós gostaríamos, dentro da nossa perspectiva? E quando as coisas não saem exatamente como você gostaria, Deus continua sendo bom? Sim, Ele continua sendo bom. O sofrimento, a nossa realidade, não altera a essência de Deus. Quer ser bom. E a bondade de Deus, ela nos assiste, mesmo quando nós somos surpreendidos por diagnósticos que podem, num primeiro momento, trazer bastante preocupação. Deus continua sendo bom quando nós somos surpreendidos com aquela carta de demissão, passa no RH. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom quando não há abundância, mas há a provisão dele ali. Deus continua sendo bom. E é isso que o profeta Jeremias está refletindo e trazendo à sua memória.
E eu quero, portanto, irmãos, neste momento, concluir esta mensagem, destacando que Jeremias não se permitiu olhar apenas para as circunstâncias e os motivos de sofrimento que ele estava passando e que o povo estava passando. Porque Jeremias era parte também, juntamente com o povo, ele não estava alheio, imune àquela realidade. Aliás, Jeremias sofreu dobrado, né? Ele vivenciou o sofrimento e ainda sofreu nas mãos do povo, que o jogou na cisterna, enfim, o exilou um momento, né? E tantas outras coisas ali. Mas Jeremias, ele não se permitiu olhar apenas para essas circunstâncias, não, ele resolveu levantar os olhos para Deus, ele resolveu trazer à memória que se ele tinha Deus, ainda havia esperança. Mesmo sendo uma situação terrível, aquela ainda havia esperança. E a esperança do profeta Jeremias não é uma esperança do tipo espero que sim, não. A esperança do profeta Jeremias é a esperança do tipo eu sei que sim, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus é a minha porção, eu sei que Deus, Ele é bom. E é por isso que ele tem esperança. E essa esperança ela deve estar presente em nossos corações. Todos os dias, meus irmãos. Um cristão chamado A.W. Tozer, ele chamou essa esperança de alquimia divina, que transforma o metal ignóbil da adversidade em ouro. A esperança do crente no Senhor, ela é essa alquimia que transforma as adversidades, o metal ignóbil em ouro puro, que é o que Pedro nos mostra lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 e 8, quando ele fala da alegria indizível, do sofrimento redundando em louvor e glória. Então, considere que os seus sofrimentos, calcados na esperança em Deus, estão sendo transformados em algo precioso, em algo valoroso por Deus. Jeremias tinha essa consciência da misericórdia de Deus, da fidelidade, da bondade, e isso moldou toda a sua vida em meio àquele cenário, quando todos estavam se desesperançando, quando todos estavam pensando em fazer alianças indevidas. Jeremias está dizendo, olha, eu quero trazer a memória. E essa atitude de Jeremias, irmãos, se tornou uma bela confissão de fé. Tanto é que nós estamos aqui ponderando sobre essa confissão de fé de Jeremias. Mas essa também deve ser a minha e a sua confissão de fé, em meio aos nossos sofrimentos, para que isso redunde em louvor e glória ao nosso Deus, ao também testemunharmos àqueles que estão à nossa volta, que mesmo em meio ao sofrimento, nós trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E isso faz com que a nossa vida, sob muitos aspectos, seja inexplicável para aquele que não entende o homem espiritual. E a razão é muito simples, porque nós temos uma esperança viva. Porque nós sabemos que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é a nossa parte e que Deus Ele é bom. E quando nós nos mantemos firmados nesta certeza, a nossa vida também se torna um testemunho. As circunstâncias, elas mudam, irmãos, bem como os sentimentos e os sofrimentos. Eu gostaria muito de poder ser um pregador da teologia da prosperidade ou da confissão positiva, para vir aqui hoje e dizer para você, olha, vai dar tudo certo, 2023 vai ser assim um ano extraordinário na sua vida, você não vai ficar enfermo, não vai ter ninguém enfermo na sua casa, você não vai ter privação, você não vai ter nada disso. Mas eu não posso. E eu não posso pelas razões bíblicas. As aflições fazem parte, os sofrimentos fazem parte. Mas, embora as circunstâncias mudem, o nosso Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. E que nós continuemos confiando neste Deus, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, a saber, a misericórdia, a fidelidade,
a bondade, a verdade de que Deus é a nossa porção, é a parte que nos cabe. Que Deus nos abençoe e nos edifique todos os dias das nossas vidas. Nesse momento eu quero convidar os presbíteros que irão nos auxiliar na ministração e distribuição da ceia.